dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Dando prosseguimento à leitura da coleção Fonte Viva, vamos fazer hoje uma leitura do livro Pão Nosso, que tem por título A Quem Obedeces? E diz assim: E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Narração de Paulo a Hebreus 5:9. Toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é que, não raro, atende antes de tudo aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. Mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. A quem obedeces? Acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas ou às opiniões alheias antes de observares o conselho do Mestre Divino? É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Aí está, meus irmãos, mais uma bela página trazida aqui pela mediunidade do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito do nosso irmão Emmanuel. E aqui é a reflexão do quanto nós somos livres ou o quanto nós somos escravos dos nossos instintos, da nossa condição de animalidade inferior. Porque vejamos, os desejos que nós temos, que nós buscamos, que nós queremos realizar, fazem parte de qual contexto? Do contexto espiritual ou do contexto material? Se é do contexto espiritual, ele deve conter, antes de mais nada, subsídios de elevação espiritual, porque a partir daí nós vamos começar a nos moldar à condição espiritual através dos ensinamentos que Jesus nos trouxe, porque é Ele ainda a maior fonte de informação acerca do mundo espiritual, acerca de como devemos nos comportar para ganharmos a vida eterna. Agora, se o contexto que nós aplicamos na nossa vida são os desejos meramente de ordem material, então a coisa está um pouco mais complicada, porque se nós nos apegamos tão somente às coisas materiais, e se os nossos desejos nos escravizam às coisas materiais, como nos libertar dos nossos próprios desejos? Como nós poderemos seguir a Deus se estamos presos aqui na questão material?
Infelizmente, demoramos para acordar. Infelizmente, mesmo depois de acordar, que nós compreendemos que temos uma luta, não com os nossos irmãos, mas com o nosso íntimo, porque é de lá que brota os desejos, os conteúdos dos nossos desejos. Ah, porque eu quero fazer uma viagem. Ah, porque eu quero ter uma casa grande. Ah, porque eu quero um carro bonito. Ah, porque eu quero ter uma família enorme. E por isso eu tenho que ganhar bastante dinheiro. Não. Isso é conteúdo material. A família é conteúdo espiritual. Mas se direcionarmos a família à questão dinheiro, então é material. Mesmo porque a questão felicidade não está circunscrita à questão dinheiro, mas à questão reciprocidade, à questão empatia, à questão amor. E essas questões são valores espirituais. Agora, quando nós colocamos estas questões, eu tenho a minha carreira, eu preciso subir de posto na minha firma para ganhar mais, aí eu posso levar minha família para passear, para viajar, eu posso pagar boas escolas, eu posso ter... Pode, deve, faz parte, mas não ser escravo disso, porque o ser escravo é que nos coloca de joelhos diante das questões materiais, esquecendo que nós não somos daqui. É por isso que nós não podemos sermos escravos da matéria, porque nós não somos daqui. O senhor da matéria, como dizem as escrituras, seria o demônio, mas para nós espíritas não existe demônio. Então, o que é que nos prende? Nós mesmos, o nosso apego às questões materiais, os nossos desejos ainda presos à questão da nossa animalidade, porque sim, meus irmãos, nós temos ainda grande parte dos instintos, nós temos ainda grande parte dos nossos desejos, das nossas atitudes voltados para as questões do consumismo, para as questões da satisfação dos nossos prazeres momentâneos. É aí que está o problema. Porque como que eu vou dizer para mim mesmo, não, eu não quero ir no futebol, eu gosto do futebol, mas eu não devo ir no futebol. Eu quero ir no churrasco, mas eu não devo ir no churrasco, porque eu tenho coisas melhores para fazer. E aí? Isso é abrir luta contra nós mesmos, contra os nossos desejos, contra as nossas vaidades, contra o nosso orgulho, contra o nosso egoísmo e especialmente contra a nossa ignorância. Porque só o conhecimento liberta, só a verdade traz luz ao nosso íntimo, nos mostrando os caminhos seguros para que nós não tropecemos e não caiamos. Porque cair faz parte, mas ficar deitado eternamente não. Então precisamos aprender a nos levantar, precisamos aprender a caminhar, a construir e a nos elevar, porque é uma escada. Cada degrau, um novo desafio. Cada patamar, uma nova oportunidade de aprendizado e de crescimento. E aí, a quem obedeces? A Deus ou a Mamon? Não dá para seguir dois senhores. Ou você segue a um, ou você segue a outro. Isso são palavras do próprio Jesus. E aí, quando nós nos conscientizamos dessa verdade, nós compreendemos de que se nós não somos daqui e se nós queremos seguir a Deus, nós temos que seguir a Jesus por inteiro.
não as partes só que nos convêm, as partes só que tranquilizam nossa consciência para nos sentirmos bem, estarmos tranquilos na nossa vidinha cotidiana. Não adianta, meus irmãos, a gente achar que pode ir empurrando com a barriga, como costumamos dizer, as necessidades que nós temos no mundo espiritual e tampouco as decisões que nós precisamos tomar com relação ao nosso crescimento espiritual. Era isso que tínhamos para hoje. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos ilumine, nos fortaleçam para que possamos sempre fazer as escolhas certas, termos a serenidade para buscar as oportunidades e aproveitá-las para o nosso crescimento espiritual. Mas depende sempre de nós. Deus nos dá a força e as oportunidades, mas a vontade de exercitar e de praticar é nossa. Assim, tenhamos sempre em mente que os nossos talentos não podem ser enterrados, eles devem ser multiplicados. Fiquemos com as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre. Que assim seja.